Bom, boa noite a todos. Quando o Alfeu fez a escala das opcionais, ele normalmente só coloca as datas e manda para a gente para ver se alguém se candidata, né? E eu já fazia uns 2 anos que eu não participava aqui das opcionais, resolvi participar. E coloquei esse tema muito mais, talvez, como um desafio para mim mesmo, que propriamente a necessidade ou o desejo de fazer alguma apresentação. Por quê? É um tema extremamente complexo, né? O irmão Grimm começou a falar sobre inteligibilidade já faz, acho que 2015, se eu não me engano. Ele começou a falar em inteligibilidade. A gente foi ouvindo, ele se referia à inteligibilidade em vários contextos, em várias circunstâncias, a inteligibilidade do espírito, a inteligibilidade da vida, a inteligibilidade da Terra, do universo, do cosmos, e a gente foi compondo. Mas na literatura disponível não existe nada absolutamente que pareça com essas colocações que ele fez. Por isso que até eu coloquei essa primeira frase aqui, essa definição, que está na internet: qualidade de inteligível do que se pode entender, compreender, depreender sentido. Isso me lembrou quando ele trouxe um outro conceito também complexo, alguns anos atrás, que foi o conceito de extramental. O extramental. Começou a falar em extramental, a gente corre para a internet, o que estava escrito lá? Extramental é aquilo que está fora do mental. E ficou por isso mesmo, né? Então, com certeza, ele não estava se restringindo a essa definição, ou melhor dizendo, a essa simplificação. E muito menos na inteligibilidade ele estaria se restringindo a uma definição de dicionário. Então nós tivemos que ir buscar, ir atrás. Não se encontra nada diretamente, mas nós podemos encontrar situações relacionadas, uma literatura que indiretamente se relaciona com o conceito de inteligibilidade, pelo menos como nós começamos a conceber e a perceber a partir das colocações do irmão Grimm. Então, vejam, eu coloquei aqui algumas questões que talvez sejam um pouco áridas, mas não tem outro jeito de nós fazermos esse relacionamento, né? Tem uma frase aqui embaixo que ficou pequenininha, talvez lá atrás não estejam enxergando, é uma frase de Albert Einstein: no universo tudo é inteligente, porque se não fosse inteligente não seria inteligível, né? Se o universo não fosse uma composição absolutamente inteligente, não seria passível de ser representado, por exemplo, através de formalismos matemáticos como fazem os cosmólogos, os físicos, etc., né? Só é possível você descrever alguma coisa inteligentemente se ele for inteligível. E para ser inteligível, ele tem que necessariamente ser inteligente. Então, essa é uma frase interessante de Einstein, que na sua época talvez poucos se atrevessem a atribuir uma inteligibilidade ao universo, mas ele corajosamente disse isso há muitos anos atrás, né? E talvez essa frase tenha ficado no ar, porque justamente pela dificuldade que nós temos de compreender a profundidade, a intensidade e a extensividade desse conceito. Então, eu começaria falando um pouco sobre, começaria pelo começo do universo. Como é que nós chegamos aqui? Veja, nós estamos aqui como universo, até onde se sabe, há mais de 13 bilhões de anos. Quando eu digo nós, eu não estou falando do Homo sapiens, eu estou falando do princípio inteligente. Não sei quando nós fomos criados, nós que estamos nesse salão, não sei quando fomos criados. Mas em algum momento nós fomos criados. Mas o princípio inteligente, que é a base do espírito, nós somos, como espíritos, o princípio inteligente individualizado. Então o princípio inteligente é o que está em tudo. Em todas as fases do que nós conhecemos por universo, nós vamos encontrar a presença de um princípio inteligente. Então vejamos, existe um chamado princípio cosmológico antrópico de antropo, e que, em termos mais ou menos, eu não diria simples, mas resumidos, quer dizer mais ou menos o seguinte: tudo no universo, tudo
sugere que as coisas se encaminharam desde o princípio, desde os primeiros segundos do surgimento do universo conhecido, se encaminharam para que nós estivéssemos aqui. Para que o ser inteligente, na forma do espírito individualizado, estivesse aqui. Tudo sugere isso. Há muita controvérsia no meio acadêmico, porque grande parte dos cientistas se intitulam materialistas e não aceitam esse tipo de reflexão porque necessariamente ela nos leva à identificação de alguma origem primária ou uma inteligência primária que criou tudo. Se nós fomos criados e se há, como tudo sugere, um sentido e um propósito implícito desde o momento da criação do universo, necessariamente isso nos leva a uma dedução lógica. Alguém intencionalmente criou o universo. E criou o cosmos e a eternidade, enfim, criou tudo, a parte, o todo e a totalidade. Então, no meio acadêmico, isso é muito controverso, justamente por isso. Porque uma parte dos cientistas não admite que o universo tenha sido criado. Essa parte admite o seguinte: o universo é obra do acaso. As coisas surgiram, chegaram onde chegaram, por puro acaso. Eu fico pensando, as coisas estão tão concatenadas, tão integradas, que eu já tive a oportunidade até de me referir sobre isso num artigo da nossa revista. Se foi o acaso deve ser a coisa mais inteligente que existe no universo, porque só uma inteligência suprema poderia imaginar um sistema que desde o princípio se encaminhou para chegar onde nós chegamos. Então vejam, os cientistas que trabalham esse chamado princípio antrópico, eles trabalham com uma observação que é evidente para todos eles, inclusive para os materialistas, de que há um ajuste fino em todas as constantes universais. O universo é regido por leis, que nós conhecemos leis da física, e que se manifestam através de constantes. Por exemplo, constante gravitacional, constante de Hubble, enfim, essas constantes todas, até inclusive no subatômico existem constantes que relacionam a massa de elétrons, de prótons, de nêutrons. Todas elas estão vinculadas a algum tipo de constante. Se essas constantes sofressem qualquer alteração, por menor que fosse, por infinitesimal que fosse essa alteração, nós, quem sabe, não estaríamos aqui. Em primeiro lugar, supõe-se que o universo surgiu de um ponto originário, porque tudo sugere que ele está em expansão. As observações possíveis através dos nossos instrumentos ópticos e da matemática, principalmente, revelam que o universo está em expansão. Imaginem uma bexiga vazia, como se fosse o ponto original, e aí começa a inflar e vai se expandindo. Então, o que é que se expande? É o espaço. O espaço que é criado juntamente com o tempo, exatamente no momento da criação, do ponto zero da criação do universo. Nos primeiros 3 minutos surge o tempo, o espaço e as primeiras partículas elementares, principalmente hidrogênio e o gás hélio, que estão na base da formação das estrelas. Nos primeiros 3 minutos. A partir dali começa toda uma composição que vai redundar na formação das estrelas, das galáxias, dos planetas e da própria vida no universo. Então vejam, começa nos primeiros 3 minutos. Há uma temperatura altíssima que sofre um resfriamento súbito e alcança uma temperatura média que possibilita que essas partículas se formem. Se não alcançasse essa temperatura média, não seria possível a formação dessas partículas elementares, o que inviabilizaria a formação de tudo que nós conhecemos.
Além disso, essa expansão do universo tem uma taxa que está vinculada a uma constante, que é a chamada constante de Hubble. Ou seja, ele se expande a uma velocidade x por minuto ou por segundo. Tem um número, 73 km por segundo sobre megaparsec. É um palavrão, né, para quem não é do ramo, como eu não sou físico, né? Mas só para vocês terem ideia, um megaparsec equivale a 31 septilhões de metros. Septilhões, 7 de metros, 1 megaparsec. Então, o universo tudo é grandioso. Então, essa taxa de expansão, se ela fosse 1 bilionésimo de segundo mais lenta, o universo colapsaria. Ele voltaria ao ponto de origem, nada surgiria. Se ela fosse algumas frações de segundo mais rápida, o universo se dissiparia e não seria possível formar as estrelas e planetas como nós conhecemos. Então, é um ajuste absolutamente fino, calibrado, milimetricamente calibrado. Não pode ser uma obra do acaso. Até um grande cientista chamado Fred Hoyle, que não era religioso, teve que admitir que a probabilidade de que exista um propósito nessa constituição tão inteligente é muito grande. Não pode ser obra do acaso. Um outro cientista disse que a probabilidade de ser obra do acaso seria mais ou menos uma em cento e tantos milhões de possibilidades. É como, por exemplo, a pessoa é passível de ganhar nessas loterias uma em 1 milhão ou uma em 10 milhões. A possibilidade de ser obra do acaso, segundo esse cientista, é uma em alguns bilhões de possibilidades. É uma em bilhões. Então, é muito provável que não seja obra do acaso, né? Além desse processo inicial do universo que sugere que as coisas começaram a se encadear de tal forma para chegar onde nós chegamos, nós temos as chamadas forças que regem a formação da matéria, que permite que nós tenhamos, por exemplo, corpos físicos, que haja um planeta onde nós possamos habitar e onde a vida, como nós conhecemos, no sentido material, possa vicejar. Essas forças também estão milimetricamente reguladas. Existem 4 forças básicas conhecidas. A chamada força forte, que mantém o núcleo do átomo coeso. A força fraca, que mantém a composição orbital dos elétrons e provoca os chamados decaimentos que fazem com que os átomos se transformem. A força eletromagnética, que permite que todos os átomos possam se combinar por atração ou por repulsão e formar moléculas. E a força gravitacional, que junta tudo isso e forma os corpos sólidos que nós conhecemos. Essas forças todas estão vinculadas a constantes. Se a força fraca fosse um pouquinho menor, no início do universo, todo o hidrogênio teria se transformado em gás hélio, imediatamente. O que significa que nós não teríamos água. E sem água, possivelmente, a vida baseada em carbono não existiria. Então, esse é um dado, né? Por outro lado, se formariam estrelas de hélio, e estrelas de hélio se queimam rapidamente. Não haveria tempo delas formarem sistemas planetários que pudessem possibilitar algum tipo de vida. Então, tinha que ser exatamente como foi. Aquela força tinha que ter exatamente aquela força. A mesma coisa a força forte. Se ela fosse levemente diferente, os prótons e os nêutrons não se fundiriam no núcleo e, consequentemente, não gerariam elétrons. E assim nós não teríamos os corpos materiais. A mesma coisa é a força eletromagnética, a mesma coisa para a intensidade da constante gravitacional, que, aliás, é muito importante para manter as taxas de expansão do universo em um certo nível que faça a sustentação
de tudo que nós conhecemos, principalmente da vida. Então, vejam, são constantes que foram milimetricamente calculadas e reguladas. Por quem? Né? Essa é uma grande questão. Com certeza, na base de tudo está o Criador. Mas será que Ele fez tudo e entregou pronto para nós? Será que nós recebemos um universo pronto para morarmos? Como alguém que herda uma casa como herança de família? Eu acredito que não. Eu penso que, desde o princípio, nós estamos lá na formação do universo. Nós, como eu digo, é o princípio inteligente. O princípio inteligente. Porque, veja, quando a gente fala em forças físicas, como as 4 forças que eu citei, o que seriam essas forças? São forças que vagam por aí? Como é que é isso? Ou são efeitos observáveis e mensuráveis da presença de algo inteligente que intencionalmente associa o que nós conhecemos como partículas subatômicas? É uma grande indagação, pelo menos para mim é uma grande indagação. Então, até onde eu posso compreender, eu entendo que o princípio inteligente está na base de tudo que nós conhecemos como forma de organização do universo. Toda a organização do universo, do micro ao macro, teve a presença do princípio inteligente, que em determinadas circunstâncias revelam forças mensuráveis através de constantes. Essas constantes, elas funcionam em determinadas circunstâncias, em outras não funcionariam. Então, nas circunstâncias do universo que nós conhecemos, toda vez que eu medir, eu vou ter resultados semelhantes, em face das constantes. O que altera são as grandezas, distância, velocidade, etc. Mas as constantes são permanentes, nessas circunstâncias. Então, isso significa que a inteligibilidade que nós estamos buscando sempre esteve aqui. O que os cientistas que trabalham o princípio cosmológico antrópico, todos eles, pelo menos que eu consegui ler alguma coisa, e pensam o seguinte, que a inteligência só surgiu muito tempo depois da criação do universo. Muito tempo depois. É muito recente. Então, é uma visão, que no meu entendimento é equivocada, de dizer que a inteligência é um epifenômeno de toda essa articulação que alguém fez desde o princípio. Eu prefiro pensar que a inteligência ou a inteligibilidade é que é a grande responsável por tudo que nós conhecemos desde o princípio. Além disso, nós podemos citar outras por exemplo, há um processo de ordem e desordem no universo, permanentes. Regularidade e abertura. Essas duas forças ou situações aparentemente contraditórias acontecem permanentemente no universo. O padrão do universo é incerteza e indeterminação. Incerteza e indeterminação, com pequenos intervalos de certezas e determinações, mas sempre provisórios. Mas há um equilíbrio entre esses períodos de incerteza e indeterminação com períodos de certeza e determinação. Se assim não fosse, nós não teríamos uma certa estabilidade para aprendermos, para evoluirmos. Por exemplo, mutações genéticas não acontecem abruptamente. Se nós olharmos um pouco da teoria evolucionista a partir de Darwin, nós vamos perceber que ele descobriu o quê? Que há um processo lento e gradual de adaptação de espécies, que evoluir é adaptar-se, em função de desafios do ambiente, do contexto, etc. Então, com o tempo, as espécies vão fazendo adaptações e em face de mutações genéticas. Se as mutações fossem muito rápidas, nós não teríamos espécies.
Não se formariam espécies. Se nós olharmos uma espécie qualquer, de um tipo qualquer de animal, ela tem uma certa semelhança, uma certa similaridade. Vejam os animais domésticos, né? Quem tem gato olhou para um gato, olhou para o outro, eles têm um comportamento muito semelhante. Eles têm aquele hábito de se fazer a sua higiene, se lambendo, todos fazem isso. Todos enterram os seus dejetos, ou tentam enterrar, pelo menos aqueles que moram em apartamentos, ficam arranhando o assoalho para enterrar. Isso é um comportamento genético herdado e que, evidentemente, ele foi se consolidando durante um certo período de estabilidade. Ele não é eterno, mas tem uma certa estabilidade. Por quê? Porque as alterações que a espécie deverá sofrer ao longo do tempo são muito lentas. Então, existe um ritmo de adaptação genética para todas as espécies, senão seria um caos. E assim, nós temos todas essas gradações e esses ritmos perfeitamente quantificados e computados de maneira que as coisas aconteçam como nós percebemos e como é importante para a manutenção da vida. Muito bem. Eu trouxe aqui alguns exemplos de manifestações inteligentes da natureza. Ser humano, plantas e animais. Antes disso, eu queria só compartilhar com vocês um videozinho, que são alguns minutinhos, para não tomar o nosso tempo. Vamos só assistir aqui, depois nós continuamos. Não vai? A lei de Murphy. Quando uma coisa não vai, a ameaça não funcionar, não funciona mesmo. Cadê o Paco? Socorro, Paco. Você não play aí? Pois é. Enfim. O método lusitano. Eu acho que é o computador que está meio velho, sabe? O problema daquela peça na frente do teclado. Vê se você consegue. É um videozinho que tem um programa na Discovery, eu acho que é na Discovery, engenharia animal. Então são várias espécies que eles mostram como é que, por exemplo, as aranhas tecem as teias, as abelhas fazem o favo, os castores constroem verdadeiras obras de engenharia, represando os rios e lagos para fazer as suas casas. E tem um pedacinho que eu separei dos cupins, um tipo de cupim que existe na África, e que são responsáveis pelo primeiro edifício inteligente do mundo. Por quê? Porque eles constroem as suas casas, às vezes até de 15 metros de altura, com um barro que vira uma espécie de um concreto, e fazem um sistema de ventilação que eles mudam constantemente e que mantém
o cupinzeiro refrigerado na temperatura ideal para que eles possam existir, viver. Se mudou a temperatura, mudou a posição do sol em face da estação, eles vão lá e mudam todas as aberturas. Né? E, no final dessa partezinha, a um instituto de ciências da Califórnia, não me lembro agora o título do instituto, eles copiaram essa engenharia e criaram um prédio verde, que eles chamam de prédio verde, autossustentável, com as mesmas características. Eles criaram aberturas móveis que se alteram conforme a intensidade, a direção do vento e, portanto, não precisam de nenhum tipo de dispêndio energético para gerar ou refrigerar o ambiente. Copiando exatamente o que os cupins fizeram. Né? A pergunta fica, quem é que ensinou os cupins? Porque eles nos ensinaram. Né? Quem é que ensinou os cupins? Então, veja, nós vamos perceber isso em todos os seres vivos, todos indistintamente. Por exemplo, plantas, árvores que parecem seres assim imóveis, que crescem, dão frutos, mas não passa disso, são extremamente organizados e inteligentes. Existem estudos mostrando, por exemplo, que certas árvores na África, que fazem parte da dieta de antílopes e girafas, depois que eles se alimentam de uma certa quantidade, elas começam a produzir uma enzima indigesta que eles imediatamente percebem e param de comer. Ao mesmo tempo, elas exalam um gás etileno, que as outras imediatamente decodificam. Há uma ameaça no ambiente. E já começam a produzir a mesma enzima. Tanto é que as girafas e os antílopes têm que se deslocar, às vezes, até além de 100 metros para continuar se alimentando, porque o alarme não chega até aquela distância. Existe, por exemplo, um inseto no México que se alimenta das folhas da abóbora, que descobriu que se o alarme disparado pelas folhas para que eles se afastem, não passa de 6 metros. Então eles se alimentam rapidamente de uma folha aqui e vão mais 6 metros e se alimentam outro, 6 metros e vão se alimentando. Com isso, ao mesmo tempo em que eles se alimentam, também preservam. Porque a cada 6 metros fica uma quantidade suficiente para fazer a manutenção. Está sem som? Sucesso total. Tem som? Sem som não tem. Não, o som tem que sair dali, né? Nós testamos, estava tudo certo na hora que... Mas eu já contei a história agora, né? Era isso que eu queria mostrar. Se der, a gente mostra, são 6 minutos, se eu não me engano. Deixa, volta na tela, faz favor. Da apresentação? Isso. Abre a tela aí para mim. Lá em cima, a apresentação dos slides. Lá. Isso. Lá em cima, lá em cima. Aqui, ó. Aí. Aí, aqui. F5. Então, vejam, como é que elas aprenderam a fazer isso? O milho, por exemplo, pelo menos talvez o milho que não esteja contaminado, não seja transgênico, tem uma lagarta que ataca o milho. Imediatamente ele exala um odor adocicado e atrai um tipo de vespa que é predadora dessas lagartas. Então é uma parceria inteligente. Da mesma forma, por exemplo, a polinização das flores se dá porque a flor se constitui inteligentemente de uma forma estética, atraente. Emite ou exala odores adocicados também atraentes e que servem de alimento para pássaros e insetos.
Esses pássaros e insetos vêm, se alimentam, mas ao mesmo tempo ficam impregnados nas patas pelo pólen e quando pousam na outra planta, permite que haja a combinação dos gametas e novas plantas venham, né? Surjam. Então vejam, nós para todos os lados que nós olharmos, para todos os ângulos que nós olharmos, nós encontraremos inteligência. Seres inteligentes. Não há nenhum quadrante do universo, eu me atreveria a dizer, mas vamos ficar aqui só no nosso planeta, que não esteja vinculado a uma relação inteligente. Até um grão de areia que caiu naquele canto não caiu por uma obra do acaso, sem nenhuma causa. Caiu exatamente naquele ponto em função de leis físicas relacionadas às constantes universais que eu me referi no início. Portanto, não há nada no universo, em nenhum quadrante, que não esteja vinculado a essa inteligibilidade. Eu queria só dizer o seguinte, se quiserem interromper, fiquem à vontade, não tem problema. Perguntas, dúvidas, etc. Estou fazendo uma exposição aqui, às vezes é um pouco árida, né, exige um pouco de reflexão, porque estou misturando uma série de enfoques de várias áreas do conhecimento e às vezes pode dificultar um pouco, então fiquem à vontade. Muito bem. A par disso, de nós constatarmos e admitirmos que não há nenhum segmento que não esteja vinculado a um processo inteligente, vamos trazer um pouco para o nosso campo, que é o campo espírita, né? Como é que nós podemos interpretar essa inteligibilidade? Por que as coisas são assim? Porque todos os seres, indistintamente, estão vinculados a um processo de manutenção da vida. Todos concorrem indistintamente para fazer a manutenção da vida. Eu coloquei aqui duas leis universais que são responsáveis pelo processo de organização e manutenção da vida. Lei de transalto-eco-administração dos sistemas vivos, lei de transalto-eco-organização dos organismos vivos, que pelo processo servizador fundamentam e organizam a vida. O que é esse processo servizador? Existe um cientista chamado Alberto Kroc, que diz ali, todo ser vivo é um servizador. Se nós prestarmos atenção na natureza, nós vamos ver que todo ser vivo tem uma função bem definida na natureza. Os pássaros têm uma função, as aranhas têm uma função, os insetos têm função, até os borrachudos têm função. Os pernilongos, que a gente fica tão incomodado, têm função. Todos têm uma função na natureza. O exemplo que esse autor dá no seu livro é um livro. Depois, no final, eu coloquei uma relação de livros, caso queiram anotar. O livro se chama Lógica da Vida. É um livro de 1956 ou 59, se eu não me engano. Nunca mais foi reeditado. Só se encontra em sebo. Houve até uma pressão para que ele parasse de escrever sobre isso. Né? Uma pressão do clero. O clero não achou interessante as suas ideias, porque elas são muito interessantes. Ele diz o seguinte, para você frear uma carreta carregada, um caminhão carregado com toneladas, basta, se tudo estiver funcionando, é claro, né? Basta você pisar no freio com o seu pé, com a sua perna, e que a carreta vai parar. Ela vai diminuindo rapidamente e para. A força da perna de um homem, de um ser humano, é capaz de parar uma carreta? Imagine que ela está vindo e você para ela pelo lado de fora, segurando com a perna. Não consegue, não há possibilidade. Seria uma situação absurda. Mas por que ela para? Como? Acionou um mecanismo, né? Quando apertou no freio, um fluido vai
seguir os caminhos lá, que os mecânicos entendem, e vai somar pequenas forças que no final compõem uma grande força necessária para parar aquele veículo de toneladas. Pois bem, analogamente, os sistemas vivos funcionam exatamente assim. Cada um de nós, cada ser vivo, é responsável por uma pequena parcela da força que mantém a vida. Combinados, todos, nós fazemos o mesmo efeito que faz a frenagem da carreta. Fazemos a manutenção da vida. E se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que todos os seres vivos, à exceção do ser humano, não negligencia nas suas obrigações. Nenhum passarinho dorme mais do que o necessário ou fica acordado além do necessário. Ele sai dos ninhos das árvores às 6 da manhã e retorna às 6 da tarde, religiosamente. O que é que ele faz? Ele trabalha o dia inteiro, reproduzindo a sua espécie, polinizando as florestas, as plantas, enfim, limpando o meio ambiente. Muitos são faxineiros da natureza, por exemplo, os urubus, os corvos, são faxineiros da natureza. Todos com funções definidas e que cumprem-nas religiosamente. Ninguém reclama, ou faz greve, ou pede aumento de salário, né? Ou vai para frente do Supremo Tribunal Federal, de salto alto e gravata, pedir aumento numa situação que nós estamos vivendo, né? De verdadeira penúria das contas públicas. Desculpe fazer esse parêntese, mas é algo que inominável. Verdadeiros predadores, né? Mas não no sentido da servização. São desservizadores. Né? Então vejam, todos indistintamente trabalham para fazer a manutenção da vida. Por que eu disse exceto o ser humano? O ser humano também trabalha para fazer a manutenção da vida. Mas diferentemente dos demais, embora nós sejamos substantivamente iguais, porque todos estão vinculados a um princípio inteligente, as plantas, os animais, os insetos, todos e os seres humanos estão vinculados ao princípio inteligente. Mas a única coisa que nos diferencia deles é que nós alcançamos um estágio dentro da chamada Lei Universal de Liberdade, que nós chamamos de livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a lei de liberdade individualizada, onde eu posso tomar decisões. E como eu posso tomar decisões? Pelo meu exercício de vontade, num sentido individual, eu necessariamente estarei diante da possibilidade do erro. Quem é livre pode errar. O erro faz parte da liberdade. Ser livre é poder errar. Existe uma expressão latina que diz errare humano est, né? Errar é humano. Porque justamente nós temos essa possibilidade, alcançamos esse estágio, onde nós podemos fazer escolhas. Eu posso colocar o celular na soneca e dormir mais um pouco, ou posso desligar simplesmente e dormir até o meio-dia, eu posso fazer isso. Eu posso ir para um restaurante e me empanturrar desnecessariamente, além do necessário, ou eu posso, por uma questão estética, parar de comer e definhar, como às vezes acontece com algumas pessoas. É o exercício do livre-arbítrio. Isso, evidentemente, é fator que aumenta o processo da complexidade dos sistemas vivos. Gera uma hipercomplexidade. Nós somos elemento de aumento da desordem. Mas não poderia ser diferente, senão nós não seríamos livres, se não pudéssemos errar. Felizmente, o Criador não deixa nenhuma aresta, porque Ele é perfeito. Ao mesmo tempo em que nós alcançamos o estágio da liberdade, como indivíduos, nós também
passamos a experimentar o desconforto dos exageros. E no desconforto dos exageros, nós voltamos ao prumo, que é aquilo que está em todos, é aquele eixo, aquela bússola interior que está em todos os seres. Todos os seres estão orientados por uma bússola interior que os induz a preservar a vida sua, da espécie e, por consequência, do conjunto, mesmo que seja no sistema de cadeias alimentares. Nós também estamos vinculados a essa bússola, mas como temos livre-arbítrio, nós saímos do eixo da bússola. E quando nos afastamos do eixo da bússola, nós sentimos um desconforto que nós chamamos o quê? Consciência pesada. Dor. Mas consciência pesada dói, né? E como dói? Pesa, né? Não há dor pior, talvez, que consciência pesada, né? Quanto mais eu me afasto, maior a intensidade da dor. Então, eu tendo necessariamente a retornar à situação anterior. Porque, como diz o irmão Green, dor é uma sensação tal que você nunca mais quer voltar a ter. É a definição de dor. Não tem outra forma de definir dor, né? Eu retorno ao eixo, só que eu não retorno no mesmo ponto, eu retorno mais acima, porque eu cresci com a experiência. E nesse crescimento da experiência, eu vou fazendo um aprendizado inteligente e vou amadurecendo. E passo a compreender que o grande balizador do comportamento humano é a moral. Não é mais a composição genética que faz o equilíbrio, mas a composição moral. Eu vou descobrindo o que nós chamamos de moral como o grande gestor ou a grande gestora do comportamento e dos relacionamentos humanos. Mas é um longo aprendizado, nós não recebemos pronto. Como, por exemplo, as tartarugas recebem, os animais de sangue frio, quando colocam os ovos, principalmente as tartarugas, elas não ficam para ver o que vai acontecer com seus filhotes. Elas cavam numa profundidade X, calculada, para que protejam os ovos dos predadores, cobre e vai embora. Quando as tartaruguinhas chegam no período de nascerem, saírem dos ovos, elas imediatamente quebram os ovinhos e saem em direção à superfície e correm desesperadamente para a água. Porque naquele momento os predadores estão rondando, porque já sabem que é a hora do banquete. Por isso que a tartaruga põe, quem sabe, para cada 10 ovos, um chega na água. Né? Não sei se tem algum biólogo aqui, tem uma estatística sobre isso. Eu não sei, não saberia dizer agora qual é. Mas pelo menos uma pequena parte vai chegar na água. Mas por isso que ela já põe mais do que o suficiente. Mas a tartaruguinha faz tudo isso sem nenhuma instrução de fora. Ela tem o quê? Ela tem uma herança genética que já está, tem um programa que ela vai seguir. Né? E isso vem até os mamíferos superiores, quando nós começamos a entrar na fase da individualidade. Porque até então nós estamos geridos pelo genético e pela composição da espécie. Os comportamentos das espécies são semelhantes. Quando nós começamos a nos aproximar dos primatas, já começa a haver uma individualização. Não há um limite nítido entre nós, Homo sapiens, e os nossos antepassados mais recentes, os chamados primatas, onde se diz aqui termina o primata, aqui começa o Homo sapiens. Não existe. É uma zona de sombreamento que não há uma fronteira nítida. Exatamente quando nós adquirimos essa individualidade, que é justamente quando nós temos a autopercepção, quando eu sei que eu sou eu, porque um cão não sabe que ele é ele, né? Um gato não sabe que ele é ele. Tanto é que basta você colocá-los dentro do espelho, ele não sabe que ele é ele. Mas a chimpanzé sabe, o chimpanzé sabe. Porque colocaram uma chimpanzé com uma flor na cabeça diante do espelho, imediatamente ela levou a mão à cabeça. Ela sabia que era ela. Então, ali ela já tem uma autopercepção. Dizem que os elefantes também têm. E os golfinhos também têm. Então, não há zonas de
estanques entre uma espécie e outra. Isso é a inteligibilidade se manifestando nas mais variadas formas em face do quê? Das necessidades e circunstâncias de adaptação do ambiente. Então, tudo está vinculado a essa tal da inteligibilidade, né? Mas o mais interessante é exatamente isso, no meu modo de ver. Desculpe. Essa essencialidade do pertencimento que está em todos nós, que é isso mais ou menos isso que eu disse. Todos estão sinalizados para ir numa certa direção, num sentido, melhor dizendo do que direção, num sentido. Todos estão vinculados a um propósito. Qual será esse propósito? Nós não temos isso claro, nós temos suposições, suspeitas, e temos suposições e suspeitas sobre o sentido desse propósito. Mas todos nós sabemos intimamente, desde o princípio, desde o momento em que fomos criados, que nós estamos vinculados a um propósito e um sentido. E a nossa grande luta, o nosso grande desafio, desde o momento em que fomos criados, é justamente perseguir as respostas para saber que propósito e que sentido que está vinculado à nossa existência, que estão vinculados à nossa existência. Esse é o nosso grande desafio. Nós não fizemos outra coisa desde a criação do que perseguir as respostas para o propósito e o sentido da nossa existência. Quando agora, recentemente, em 2012, foi comprovada a existência da famosa partícula do bóson de Higgs, lá no acelerador de partículas em Genebra, foi uma grande festa entre os cientistas, porque foram vários anos de tentativas, investimentos altíssimos para construir aquele acelerador de partículas, que é o maior do mundo, tem 27 quilômetros de diâmetro, está enterrado 100 metros no solo, né, com túneis enormes, com grandes ímãs para fazer a aceleração das partículas e reproduzir os momentos iniciais do universo para conhecer o que é que eles estão buscando. O que eles estão buscando? Hein? De onde nós viemos? Quem somos nós? Para onde é que nós estamos vindo? Quem somos nós? Né? E aí o chefe da pesquisa, na entrevista, depois que eles provaram a existência do bóson, ele está falando, está, né, feliz com o que aconteceu, mas ele para um pouco. Isso está num vídeo que está até no Netflix, né? Ele para um pouco e diz assim, no fundo o que nós estamos buscando é uma resposta, afinal de contas, por que nós existimos? Por que não o contrário? Por que a não existência? Isso a ciência não tem como responder. Isso só nós conseguimos alcançar alguma compreensão pela ciência, que mostrou que quando eles encontraram a partícula e o campo de Higgs, que permite que a matéria exista, né? Porque eles tinham lá, conheciam as partículas subatômicas, mas faltava alguma coisa que permitisse que elas existissem, que é o chamado campo de Higgs. Higgs, lá nos anos 60, constatou isso matematicamente. Tem que ter o tal bóson, mas não tinha como comprovar. Só em 2012 foi possível. Mas quando eles chegaram nesse ponto, eles não chegaram na fronteira final da matéria. Eles apenas abriram mais uma janela para um horizonte muito maior, que não tem respostas ainda. Porque, afinal de contas, se o campo de Higgs cria a matéria, o que é que criou o campo de Higgs? Eu uso a seguinte expressão, nós vamos, aqui tem uma cerca, quando eu chego no limite dessa cerca, ela já andou mais um pouco. Quando eu chego novamente, ela já andou mais um pouco. A mesma coisa com o universo. Hein? A mesma coisa acontece com o universo, eles não conseguem, né? Dimensionar o universo. Não se sabe se ele é infinito, se ele é... Cada vez mais coisas surgem. Se ele é eterno, porém infinito, uma grande discussão em torno disso. Mas é extremamente apaixonante. Quando você começa a ler um pouco sobre isso, não consegue mais parar
se interessar, né? Então, veja, eu coloquei essa frase: o princípio inteligente é o ator, o autor e o portador da inteligibilidade. Eu estou parafraseando o irmão Grimm, porque o irmão Grimm diz assim: o espírito é o ator e o portador, o autor e o portador da cultura. Eu estou apenas parafraseando, né? Desdobrando, digamos assim. O princípio inteligente, que é da onde nós viemos como criação, é o ator, o autor e o portador da inteligibilidade. Essa inteligibilidade está vinculada a um propósito e um sentido. Por isso que todos os seres vivos caminham num certo sentido. Isso é o chamado princípio conativo, o conatos, que Spinoza, o filósofo Spinoza, trabalhou também na sua época. A parte visível do conatos é justamente essa universalidade do comportamento dos seres vivos no sentido de preservar a vida. Isso é um comportamento universal. Todas as espécies concorrem para preservar a vida. E, às vezes eu cito um exemplo que é um pouco, talvez, dramático, dos grandes felinos, que, quando atingem a maturidade sexual, os machos, eles são expulsos dos grupos pelos mais velhos, os leões, né? Imediatamente eles vão procurar outros grupos. E quando eles encontram, eles vão desafiar os mais velhos e põem para correr aqueles mais claudicantes. Imediatamente matam os filhotes e cruzam com as fêmeas para deixar o seu gene. Por que será que ele faz isso? Se fosse humano, seria por vaidade, né? Porque é homem. Mas ele faz isso para preservar a espécie, por incrível que pareça, porque com isso ele permite a diversificação genética. Diversifica o gene, fortalece a espécie. Porque se fosse a reprodução intragrupo, endógena, as espécies definhariam. Esse cruzamento de grupos diferentes é que fortalece a espécie. Alguém ensinou isso para ele? Um outro exemplo, os pássaros. Nenhum pássaro bica frutos venenosos. Nenhum. Quem é que ensinou isso para eles? Né? Eles têm uma forma de decodificar. Não se sabe exatamente qual. Talvez por algum odor, por alguma coloração, por algo que a gente não vê. Mas que eles sabem o que é venenoso do que não é venenoso. Tanto é que existe aí até... no ditado popular, passarinho passou longe, o melhor é nem chegar perto, né? Se tiver perdido na floresta, come o que o passarinho comeu. O máximo que pode dar um desarranjo, mas não morre, não mata, né? O que o passarinho comer, pode comer. Ele sabe, né? E não foi ensinado. Porque, em face da inteligibilidade, tudo na natureza, tudo no universo, informa e comunica. Tudo informa e comunica. Que horas temos? Então, temos mais um tempinho, aí eu gostaria de ouvi-los, né? Quer ver um exemplo? Todos nós temos aqui nas nossas origens, ou quase todos nós, avós, bisavós que nos passaram uma cultura da fitoterapia. Chás, né? Benzedeiras, etc. Quem já não foi em benzedeira, quem não levou os filhos na benzedeira porque estavam com quebranto, não conseguia dormir, dormia com o olho aberto, levava no pediatra, o pediatra não sabia o que fazer. Alguns, a boca pequena, dizia, leva numa benzedeira. O próprio pediatra mandava, porque... batiza. Que também tem, pelo exercício da intenção, pode ter um efeito, né? O que vale é a intenção. Como é que esses povos chamados simples, vamos pegar um mais radical, uma tribo indígena lá de uma floresta amazônia bem isolada, que tem lá um conhecimento complexo da sua flora, da fauna, sabe exatamente para que serve cada planta daquelas, para isso, para aquilo, para dor de cabeça, para dor de barriga, para mordida, picada de cobra,
eles sabem exatamente o que tem que usar. Como é que eles levantaram esse conhecimento? Eles não têm laboratórios, não têm reagentes químicos, não têm universidades como nós temos, mas eles sabem. E tem lá o chamado pontual, que é o chamado pajé, o curandeiro, o xamã, que faz o intercâmbio desse conhecimento. Como é que ele adquiriu esse conhecimento? Ele pode ter aprendido com os pais, com os avós, mas alguém trouxe isso. Como? Né? Algumas pessoas dizem, mas eles foram tentando, né? E aí aquelas que foram dando certo, eles foram separando, aquelas que deram errado, eles dispensaram. Não acredito que tenha sido por aí. Não acredito. Por exemplo, tem um tipo de erva que é o antídoto para a picada de cobra. Cobra dessas tenebrosas, né? Eles pegam a folha, mastigam e colocam sobre a picada. Evita que o veneno vá para a corrente sanguínea e fica só o hematoma. Como é que funciona, eu não sei, mas eles sabem que aquela folha especificamente serve para isso, mas tem que mastigar. Por quê? Extraiu a essência dela. Hein, Felipe? Por que tem que mastigar a folha? Você que é médico. Liberar a substância ativa, né? Como é que ele sabe que se mastigar a saliva tem uma capacidade de liberar a substância ativa? São questões que não têm uma resposta direta. E aí ele coloca aquele plástico e resolve o problema. Portanto, eu acredito que é muito mais provável que por um processo intuitivo, por uma sensibilidade específica que cada um desses pontuais tem, eles fazem uma leitura daquilo que já está porque o que está na natureza é informação, tudo é informação. E está permanentemente comunicando. As roupas que nós escolhemos para vir aqui hoje, nós escolhemos em face de algo que nos informou e comunicou. A temperatura, olhamos para o céu, estava nublado, não estava. Isso o que é? É um ambiente informando e comunicando. Não precisa ler o jornal ou ir lá para a televisão, ver lá o boletim meteorológico. Você sente pela temperatura. Mas Né? positivo é mesmo. Mas os fatos passando no mesmo dia. Mas veja, nós, como estamos culturados e informados dentro da cultura, não é aculturados, culturados, e temos o livre-arbítrio, nós questionamos as coisas, duvidamos da informação, comunicação que vem do ambiente. Que existem 3 níveis em que nós fazemos a interação com o ambiente. O nível informacional, que é comum a todos os seres vivos, porque todos recebem a informação, comunicação do ambiente. Uma vez alguém estava na área rural, sol a pino, conversando com um caboclo lá, e o caboclo disse assim, vamos entrar que vai chover. E aí, como vai chover? Por que você diz que vai chover? As formigas estão se recolhendo cedo para o formigueiro. Estavam indo mais cedo para o formigueiro. Então, ele fez leitura. Então, a informação é universal. Tem até aquele que acha água. Exatamente. Ele intuitivamente, porque existe uma frequência daquele local onde tem água, lá, tudo emite frequência, e ele, intuitivamente, ele pega uma forquilha, se eu não me engano tem que ser de pessigueiro, pelo menos é isso que a pessoa que achou o poço lá onde eu moro fez, e ele torce de um jeito e sai, e quando encontra a fonte, aquilo começa a se retorcer, aquela forquilha. E funciona, porque eu abri 2 poços lá onde eu moro, acertou na mosca. Né? Um senhor de idade, até nem sei se está encarnado ainda, mas já faz algum tempo. E assim por diante. Então, no informacional é universal. O segundo estágio é o computacional, é associar as informações e tomar alguma decisão. Esse também atinge grande parte dos seres vivos. Né? Nós sabemos que animais que vivem, por exemplo, na Califórnia, animais domésticos, sabem quando vai ter terremoto, principalmente gatos domésticos. E, se puderem, se não estiverem presos, confinados, eles fogem
e vão para bem longe do epicentro, depois voltam. Isso um cientista descobriu porque ele fez uma pesquisa em jornais e lá nos classificados ele percebeu que nas vésperas dos terremotos aumentava o número de anúncios de animais perdidos. Então aumentava o número de animais que se mandavam, depois voltavam, né? Os nossos conhecimentos, instrumentos, instruções, tecnologia não são capazes hoje de prever com minutos de antecedência, né? O que nós temos é condições de saber que dentro de um determinado período a probabilidade de acontecer um grande terremoto é evidente. No caso da Califórnia, eles estão esperando a qualquer momento um grande terremoto, pela série histórica, mas não sabem exatamente quando vai acontecer. Os animais sabem, mas eles recebem informação e nós também recebemos. Nós também recebemos a mesma informação, comunicação que eles recebem, mas talvez venha na forma de um mal-estar súbito, de uma indisposição. Imediatamente, o que nós fazemos? Começamos a pensar se foi alguma coisa no café da manhã, no almoço, enfim, procuramos uma causa local, e aí vamos me deitar um pouco, já passa, né? É o tempo para cair a casa toda em cima dele. Porque nós fazemos o cogito, o formacional, computacional, o cogito. O cogito é pensar sobre o pensado. Nós questionamos aquilo que nós processamos. Fizemos o cômputo. É o livre-arbítrio, é o preço. É o preço. Mas eu pergunto, alguém aqui nesse salão gostaria de retornar ao estágio das tartarugas e ficar no conforto da programação genética sem se preocupar? Quando eu leio o jornal, Quando tem que fazer o imposto de renda, né? Muito bem. Essa aqui é uma frase do irmão Grimm que está num dos cadernos 2016. Os esquemas naturais de organização, como toda a natureza, em fluir de totalidade, rios, lagos, florestas, pássaros, enfim, todo ser vivo e todas as coisas estão integradas e à disposição da chamada linha de inteligibilidade do cosmos. Seria assim uma síntese, mais ou menos, do que nós falamos até agora. Pena que o nosso computador nos deixou na mão aqui, né? Nenhum especialista conseguiu, mas não tinha som, né? Mas não está ligado aqui, né? Mas não tem problema. Eu já contei a história, eu vou disponibilizar no blog do CAD, né? Nós vamos editar e vamos disponibilizar tanto as transparências quanto o vídeo. O CAD é o nosso curso aqui de atualização em doutrina espírita. Depois a gente passa o link, né, o site. É CAD-2018blogspot.com. Mas a gente informa isso. Na América do Norte, os cupins são considerados pragas domésticas. Mas nas savanas áridas da África, esses insetos são tudo menos problema. Lá, eles erguem termiteiras gigantes que servem como um sistema avançado de controle climático. Os cupins são os mestres engenheiros do mundo dos insetos. Através da evolução, eles inventaram o primeiro edifício inteligente do mundo. Os cupins estão sempre monitorando as condições dentro da termiteira. Estão constantemente caminhando, medindo a umidade, medindo a corrente de ar, medindo a quantidade de oxigênio e dióxido de carbono na atmosfera. E eles estão constantemente modificando a termiteira para garantir que todas as proporções estejam perfeitas. As termiteiras têm normalmente de 2 metros a 2,5 metros de altura.
a mais alta até hoje encontrada, media 15 metros, a altura de um prédio de 4 andares. Em relação ao tamanho do cupim, cerca de 1,2 centímetros, as termiteiras são as estruturas mais altas do reino animal. Uma colônia de cupins, uma multidão cega de cerca de 1 milhão em número, constroem termiteiras com um grão do solo de cada vez. Eles transportam cada grão na boca, expelem uma substância parecida com cola, depois põem a partícula pegajosa em local apropriado, tal como um pedreiro. Para registrar como os cupins constroem suas termiteiras, um grupo de cientistas e engenheiros trabalhando na Namíbia, ao sul da África, fizeram a remoção de uma termiteira com uma escavadeira. Então, com o auxílio da fotografia time-lapse, eles filmam os cupins reconstruindo a termiteira durante um período de 90 dias. Se observarmos a forma com que os cupins reconstroem a termiteira, percebemos que elas tendem a apontar sempre para o sol. A termiteira fica apontada para o sol, porque os cupins constroem pelo lado mais quente. No hemisfério sul, onde fica localizada a Namíbia, o sol aparece no céu do norte, então as termiteiras lá pendem para o norte. Os cupins moverão cerca de 1 tonelada de terra por ano para construir a termiteira e assegurar que ela representará sua função principal: capturar vento para ventilação. Sem circulação de ar pela rede complexa de corredores das termiteiras, os cupins morreriam. Eles vivem em grandes ninhos abaixo da termiteira. Lá, a rainha põe seus ovos e a colônia cultiva fungos, sua maior fonte de alimentação. Se fôssemos enterrados muito fundo, sufocaríamos rapidamente. Mas esses cupins não. E o motivo disso não acontecer é que as termiteiras funcionam como um pulmão de vento para a colônia. Os cupins mudam as termiteiras constantemente para tornar as condições internas confortáveis. Eles abrem e fecham buracos na superfície e modificam corredores internos em resposta direta ao deslocamento do vento e da chuva. Em busca de um melhor entendimento deste processo, os pesquisadores trabalhando no sul da África fizeram descobertas extraordinárias. Eles deram um passo sem precedentes e engessaram a rede de túneis internos e a parede externa de uma termiteira ativa de 3 metros com gesso de Paris. Então, uma máquina de fatiar gigante cortou a termiteira de gesso 1 milímetro por vez. Cada camada foi fotografada para criar o que a equipe de pesquisa chamou de fatiar, um declive visual para dentro dos corredores da termiteira, visto em branco, e o ninho abaixo. Um dos benefícios de fatiar é que nós entendemos como os pequenos túneis que se estendem até a superfície ajudam a capturar o vento. Os túneis são o local inicial onde o organismo prolongado da colônia de cupins encontra a energia do vento usada para obter a função de aragem, que traz uma brisa agradável e constante para o ninho. Como mestres da engenharia do mundo dos insetos, os cupins estão nos mostrando a melhor forma de ventilar os prédios. O que leva milhares, se não milhões de cupins a fazer, o nosso sistema de administração de edificações pode fazer automaticamente no espaço. O espaço é a Academia de Ciências da Califórnia, em São Francisco. Ela se qualifica como o museu mais verde do mundo. Essa distinção se deve em parte ao inovador sistema de ventilação passiva da academia. Ele se caracteriza pelo que eles chamam de telhado verde. Cerca de 18.600 metros quadrados de plantas nativas e termiteiras artificiais projetadas para manter o edifício fresco e com energia eficiente. Ela deixaria um cupim orgulhoso. É assim que funciona. Sensores transferem para o monitor do prédio a temperatura interna, níveis de CO2 e condições externas. Os cupins fazem exatamente isso instintivamente para manter a atmosfera ideal em suas termiteiras. Para garantir que os prédios tenham ventilação adequada, um sistema de controle climático computadorizado seleciona automaticamente que claraboias nas termiteiras abram ou fechem, dependendo da direção do vento. Os cupins também consideram a direção do vento ao abrir e fechar buracos nas superfícies de suas termiteiras.
Eles fazem isso para evitar que grandes rajadas do ar que está entrando perturbe o fluxo normal de ventilação. Isso funciona na termiteira e na Academia de Ciência. Sem rajadas para impedir o fluxo de ar natural, o ar frio entra pelas janelas da entrada inferior e joga para fora o ar quente pelas clarabóias abertas. O resultado é um edifício ventilado naturalmente que não precisa de ar-condicionado para esfriar. O que os cupins fazem há milhões de anos poderia ser um sopro de ar fresco para os humanos. Enfim, até um sistema que não tem resfriamento externo e somente um aquecimento mínimo através de um sistema de solo radiante é muito efetivo. A sensação é que quanto mais ar externo, melhor. A ventilação natural, reduzindo os níveis de CO2, é bom para todos, é bom para a saúde. Os insetos como os cupins e abelhas projetam estruturas complexas que rivalizam e até superam os dos humanos. Oi? Não entendi. Não, está na internet. Está lá para quem quiser assistir. Né? Ele não tem restrição nem senha. Mas agora eu fico à disposição para dialogarmos. O tema é complexo, é denso, né? Nós temos que cruzar muitos códigos, porque não existe uma literatura e nem uma conceituação fechada sobre a inteligibilidade, a não ser aquele conceito que nós vimos. Sem som, né? Será que é lá dentro, Paco? Então, não existe nada pronto, só aquela definição que nós vimos. Inteligibilidade é aquilo que tem a capacidade de ser inteligível, compreendido, o que não diz muita coisa, né? É como, por exemplo, transdisciplinaridade. Quando eu trabalho com os alunos transdisciplinaridade, eu digo assim, transdisciplinaridade é aquilo que está entre, através e além de todas as disciplinas. É isso mesmo, mas tem que entender, compreender o que significa isso. E aí são horas de reflexão. A mesma coisa a inteligibilidade. E a mesma coisa extramental. Vocês são testemunha, quem estava mais cedo, que estava funcionando. Agora eu não sei o que houve. Ô Rui. Sim. Seria possível a gente imaginar que cada ser vivo fosse considerado uma espécie de universo dentro do nosso universo? É possível, é uma forma de você abordar, né? Porque existe uma afirmação dentro do pensamento complexo que diz assim, né? A visão chamada holográfica. A parte está no todo e o todo está na parte. Né? Então, nós temos toda a memória do universo em nós, cada um de nós. Nós somos um depósito de toda a memória do universo, cada um de nós. Exatamente. Então você pode fazer uma abordagem nesse sentido. Né? Assim como uma única célula sua tem toda a informação do que você é, que é possível a partir dela fazer uma clonagem, né? O princípio inteligente tem em si toda a totalidade do universo. Eu diria assim, a totalidade além do universo, porque o universo é essa parte visível, que é a menor parte. O visível é a menor parte. Né? O universo, no meu entendimento, está contido no cosmos, que está contido na eternidade. Mas a eternidade, o cosmos, o universo, a Terra, tudo está em nós. Nós temos essa totalidade em nós. É como um indivíduo e sociedade. A sociedade, nós, como indivíduos, formamos a sociedade que nos forma. Nós formamos a sociedade que nos forma. Não há sociedade sem os indivíduos. Há uma retroalimentação. Isso, é o chamado
processo recursivo, né? É uma causa que gera um efeito que, por sua vez, influencia a causa, num círculo recursivo. Isso é um pensamento complexo, né? O pensamento mecanicista, simplificador, a causa gera um efeito que não tem nada a ver com a causa. São estanques. Você acha que a biomimética pode ser um caminho que aproxima a gente das perguntas e encontrar as respostas? Sim, a biomimética ela se baseia exatamente nessa compreensão, né? Esse vídeo, por exemplo, é biomimética pura. Pode cair a ficha da gente. Porque eles aprenderam com os cupins. Assim como os cientistas estão pesquisando tecidos resistentes a partir da fiação das teias de aranha. Porque um fio de teia de aranha é mais resistente que um fio de aço, na mesma espessura. E a nanotecnologia, eu acho que assim, a nanotecnologia, se a gente usar na biomimética, a gente vai se observar, vai começar a trabalhar em cima dessas pesquisas, Sim. talvez a gente consiga se ver naquele determinado momento da criação. Eu penso. Como é que os irmãos Wright e o Santos Dumont conceberam a possibilidade de voar? Acessando a inteligibilidade. Mas observando quem? Os pássaros. A envergadura das asas. As indústrias, Rui, montadoras, já pensando nos próximos 30, 50 anos, já baseado na biomimética, eles já estão considerando carros que não existem no condutor. E como é que faz para não bater? Eles utilizarão o sistema de radar que os morcegos usam. Isso. E a Boeing estava estudando os beija-flores outro dia. Por que eles ficam parados, né? A gente vai voltar, acho que a biomimética vai nos fazer olhar para dentro. Vai descobrir a inteligibilidade, né? Quem sabe vai descobrir a inteligibilidade, né? Que esse cientista, por exemplo, esse que fala no vídeo, ele já tem essa compreensão. Ele fala sobre vários animais, entre eles as abelhas. Por exemplo, todo mundo conhece o favo da abelha, né? Ele tem uma forma hexagonal, sextavado, né? Por que o favo é hexagonal? Por quê? É uma figura geométrica hexagonal, com 6 lados. É sempre aquela pecinha. Tudo que nós vimos até agora sugere que as coisas foram constituídas para que nós chegássemos onde chegamos. E a Fátima está questionando o seguinte, indagando o seguinte: será que já estava tudo pronto e nós estamos apenas descobrindo aquilo que já existia? É uma boa indagação, é uma boa pergunta, né? Certa vez o irmão Grimm trouxe uma afirmação muito interessante, que nós também, como todas elas, custamos a processar. Porque o irmão Grimm traz sentenças, fundamentos que a gente tem que desdobrar. Ele não traz conceitos fechados. Isso é uma coisa que eu custei a perceber nas aulas do irmão Grimm. Ele não traz conceitos fechados. Ele traz fundamentos e nós temos que desdobrar. E um deles foi esse. Nós, desde o princípio, já somos criados como uma totalidade. Cada um de nós é uma totalidade. Que aí talvez explique um pouco dessa parte no todo na parte. Todos nós somos uma totalidade, mas uma totalidade aberta. Porque nós vamos interagir uns com os outros, interagir com o chamado realidade manifesta externa e vamos fazer o processo evolutivo para o autoconhecimento, né? A partir daí eu comecei a questionar o seguinte: nós reencarnamos para quê? A resposta direta é: reencarnamos para evoluir. Aí eu comecei a questionar essa afirmação. Se nós somos uma totalidade desde o princípio, será que nós reencarnamos para evoluir? Ou nós reencarnamos, evoluímos para fazer o autoconhecimento daquilo que nós já somos desde o princípio?
E a evolução é mais um meio do que um fim. Não é um fim em si mesmo, é um meio que permite que eu faça, através das sucessivas adaptações, em face dos desafios da matéria, eu faço um aprendizado sistemático que vai cada vez mais revelar a mim aquilo que eu já sou. É como, por exemplo, em situações críticas nós acabamos nos conhecendo um pouco melhor. A gente conhece os bons amigos na hora das crises, na hora que acaba o dinheiro, né? É mais ou menos isso. Nas situações críticas nós nos conhecemos melhor. Se nós somos corajosos, se somos covardes ou coisas do gênero. Então, o desafio da matéria, que é extremamente desconfortável para o espírito, porque o espírito, sendo transdimensional, fazendo uma comparação de uma esfera transdimensional, quando ele reencarna, ele se espreme num espaço tridimensional, num cubo. Então, é extremamente desconfortável para o espírito reencarnar. Embora quem está aqui não quer sair, né? Como diz o Dr. Leocádio, quem está lá não quer voltar. É aquele dilema. Esse desconforto, ele surte um efeito que eu chamo de efeito pasta de dente. Para que a pasta saia, tem que espremer. Então, o desconforto é uma espécie de contenção que nós sofremos para exteriorizarmos aquilo que nós já somos. Então, eu penso, Fátima, que não é que tudo estava pronto e nós fomos cavando para descobrir. Tudo estava em nós. Tudo estava em nós. O que é o universo? No meu entendimento, posso estar equivocado, é a materialização daquilo que nós somos. Por exemplo, há 4 milhões de anos atrás, os nossos ancestrais tinham um cérebro, um córtex cerebral de mais ou menos 800 centímetros cúbicos, o tamanho do córtex. Em face da necessidade de adaptação, do processo, do progresso que se impõe para o espírito, nós fomos aprendendo, desenvolvendo, por exemplo, as habilidades da caça, chamadas habilidades cinegéticas. A habilidade da caça exigiu, pela escassez, por secas, etc., mudanças climáticas, nós tivemos que desenvolver a caça. E a caça exige o quê? Parcerias, estratégias para aperfeiçoar o sistema, né, de economia, economizar esforços para alcançar mais objetivos. Nós temos que articular e, para articular, nós tivemos que desenvolver a aptidão glótica, né? Falar. Dos grunhidos nós fomos juntando sons, formando sílabas e assim foi. Para que isso acontecesse, nós tivemos que ampliar a nossa córtex cerebral, porque tinha que aumentar a capacidade de processamento e de armazenamento e memória. De 800 centímetros cúbicos, nós chegamos a 1.500 centímetros cúbicos, que é o nosso tamanho médio do córtex cerebral hoje, né? É centímetros cúbicos, então não se assuste que é 1.500, assim, é cúbico. Então, se fizer a conta, não é tão absurdo. Muito bem. Isso aconteceu há mais de 200 mil anos atrás. E, no entanto, de lá para cá, o cérebro não teve grandes alterações, o córtex. Ficou do mesmo tamanho. Isso porque, pela inteligibilidade, pela transauto-organização, administração, aquelas leis que eu coloquei, se o nosso cérebro crescesse na mesma proporção do nosso conhecimento necessário, nós seríamos gigantescos para sustentar um cérebro enorme. O que inviabilizaria a vida das outras espécies, porque nós consumiríamos todos os recursos da natureza. O que seria um absurdo. Sem as outras espécies, nós não estaríamos aqui. Einstein já tinha dito isso lá atrás. Se as abelhas desaparecerem, a humanidade não resiste mais do que 5 anos. Porque 80% das polinizações são feitas pelas abelhas. Então, vejam, não há possibilidade. Como é que nós resolvemos o problema? Porque o conhecimento que nós alcançamos nesses últimos 2 séculos é
imensamente maior que todo o conhecimento acumulado nos séculos anteriores, desde o momento em que o Homo sapiens desceu das árvores. Como é que nós resolvemos o problema? Nós fizemos os servos-mecanismos. O que é o computador, senão uma extensão do nosso cérebro, né? O automóvel é uma extensão das nossas pernas, o avião, etc. E hoje, vejam que interessante, tudo isso está sintetizado no quê? No smartphone. Tudo isso está sintetizado no smartphone. Então, nós trouxemos o universo para a nossa palma da mão. Então, é como se nós estivéssemos retornando às origens, só que agora com maturidade, né? Com conhecimento de causa. Nós já éramos assim, só que não sabíamos, era preciso saber. Então, nesse sentido, não é que tudo estava traçado, um destino traçado, né? É algo diferente disso, né? Mas nós já somos tudo aquilo, nós já éramos tudo aquilo que nós somos e seremos. É essa totalidade. Se assim não fosse, Deus não seria justo. Porque se nós fôssemos um ponto vazio, que deveria ser preenchido de fora para dentro, alguns seriam mais preenchidos que outros. Haveria desigualdade, insolúvel. No entanto, essa possibilidade não existe. Se existe desigualdade e injustiças, é por obra do livre-arbítrio dos homens, não da natureza, não da inteligibilidade. Diga. Ô Rui, dentro do que você está falando, vamos lá. Nós estamos aqui na Terra porque há frequência e sintonia de todos nós aqui, tirando os pontuais, que é outra história. Sim. Se a gente considerar que nós estamos aqui todos muito parecidos por causa da frequência e da sintonia, consideremos aí os índios, os russos, enfim, os argentinos, os políticos e todos nós. Eu faria a seguinte pergunta. Nós aqui na Terra, considerando aqueles 4 níveis do conhecimento, que é o eu não sei que não sei, eu sei que não sei, eu sei que sei e eu não sei que sei. Os 4 níveis. Sim. Como você consideraria nós aqui da humanidade nesses 4 níveis? Em qual deles nós estamos? Nós quem? Nós, humanidade. Eu diria assim, que eu faço a seguinte analogia. Na época da inflação, lá no passado, graças a Deus, nós tínhamos a famosa banda cambial, né? O câmbio oscilava entre um piso e um teto. A Terra tem uma banda, no meu entendimento. Tem um piso e tem um teto. Nós estamos aqui, em camadas diferenciadas. Tem aqueles que estão num estágio mais experiente. Do sei que sei. Isso. E aqueles que estão, que não sei, não sabe de nada, né? Aqui. Isso é extremamente necessário para todos nós, porque haja troca. Se nós todos estivéssemos no mesmo nível, não haveria crescimento. É o mesmo, mutatis mutandis é a mesma coisa que o leãozinho que vai lá e diversifica o gene. Para diversificar. Você entende? Então, mutatis mutandis, se nós estivéssemos todos nivelados, continuaríamos nivelados. É essa decalagem que existe entre todos nós que permite que nós façamos o progresso. Aprendemos com aqueles que sabem mais e aqueles que sabem mais aprendem muito com os que sabem menos. E os que sabem mais, certamente sabem muito menos do que aqueles níveis outros planetas. Sim. Aí é perder de vista, né? Talvez por isso que se diga que nós temos uma centelha divina. Isso a gente tem uma coisa dentro que só falta ser desenvolvida. Isso. É o que o irmão Grimm chama de Deus é imanente. Ele não se confunde com a criação, mas ele está na criação como o artista está na sua obra, né? O artista que pintou aquele quadro não está ali, mas ele se expressa através daquele quadro. Então Deus é ao mesmo tempo transcendente, porque ele não se confunde com a obra, com a criação, mas ele é imanente. A imanência do Criador é a própria inteligibilidade. O que nos faz inteligentes é a imanência do Criador, né? Mas eu lembrei agora, tem um livro aqui que é o do Máximo Citro, o Código Básico do Universo.
Tem duas passagens interessantes que eu tinha esquecido de falar. Um cientista na Califórnia, em Los Angeles, eles estavam fazendo umas experiências de provocar descargas elétricas em cebolas, né? E ele resolveu observar o que acontecia. Quando ele pensava em dar descarga elétrica, as células se retraíam. Antes dele dar o choque, só dele pensar. Quando você corta a cebola, não é só você que chora. Um outro cientista em Nova York, pesquisando esses polígrafos que utilizam para detetor de mentiras, mas outras coisas, né? O polígrafo. Ele resolveu em casa fazer experiência com dracenas. É um tipo de uma folhagem, né? E ele ligou lá os eletrodos e regou a planta. Imediatamente o gráfico fez um movimento semelhante ao movimento que um ser humano faria por um estado de satisfação. Aí ele pensou o seguinte: vou queimar uma das folhas. Quando ele pensou, o gráfico disparou. Só dele pensar. Rui, me permita aqui lembrar que o Dr. Pinotti esteve aqui onde você está hoje, falando sobre a homeopatia, e falando de experiências do passado que diziam exatamente a água contaminada, uma experiência feita, talvez você tenha visto essa palestra. Sim. E ela foi em um daqueles espirais em que a água ficava dentro. Essa água contaminada, dividida naquelas unidades da homeopatia, bem multidivididas, ela transmitiu essa contaminação para uma água boa, que estava do outro lado dessa espiral, exatamente na frequência dos 7 Hz, ou seja, não havia contato nenhum. Isso. E aí a conclusão é que esses 7 Hz é a frequência do pensamento, exatamente mostrando que nós, quando pensamos numa doença, num câncer, numa coisa qualquer, nós atraímos isso exatamente na frequência do Esse cientista, o Máximo Citro, do Código, ele trabalhou exatamente isso. Ele desenvolveu uma técnica que chama transferência de frequência farmacológica. É isso, né? Que o irmão Green tem falado, como é que é, Roger? O passe? Isso, transferência de frequência mediúnica terapêutica. É o novo conceito do passe, que é exatamente isso. Você não faz transferência como, por exemplo, você pega um fio, liga no médium, no agente emissor e outro no agente receptor e passa uma corrente. Não, é uma transferência de informação. A informação não vai por um meio físico. É por frequência. Então, isso está sendo revelado agora. Veja, há uma coisa que a ciência terá que necessariamente admitir. Senão, ela não vai adiante. É o espírito. A ciência terá que conceber o espírito. Porque por trás de tudo isso que nós falamos está o princípio inteligente. Alguns cientistas que discutem o princípio antrópico dizem o seguinte: há uma teoria dos multiversos, que o nosso universo, dentre milhares de outros universos, foi um que deu certo. Por isso que existe vida e inteligência, vida inteligente no universo que nós conhecemos. Os outros não deram certo. Aí eu me pergunto assim, mas então por que criaram os outros? Então Deus não é perfeito, né? E quem falou que os outros foram criados e não deu certo? Quem estava lá para dizer isso? Quem tem comprovação? Primeiro que não tem nem como comprovar multiverso, né? Então vejam, sem a presença do Espírito, nós vamos bater em tetos e não vamos adiante. Só um minutinho. Veja, por isso que eu disse no início, eles entendem que a inteligência surgiu num determinado estágio. Eu entendo que não.
É a inteligência que está por trás de tudo. E o ator e o portador da inteligência é o princípio inteligente. Você está falando exatamente que você fez o comentário das ervas. Sim. Que o pajé, que era o curandeiro, mastigava e colocava lá. Uhum. E ele não conversava com os espíritos. Era uma orientação espiritual. O pajé não era o ser não necessariamente. Não necessariamente. Ele pode até conversar com os espíritos. Pode, com os espíritos que estejam vinculados ao seu grupo. Mas não necessariamente, não é preciso. Orientação? Hein? Ele não recebia uma orientação? Não necessariamente. Não necessariamente. Por que que o cão, quando está com distúrbios digestivos, vai lá e come grama? Não foi os espíritos que disseram para ele. Eu estou brincando, mas ele sabe, ele tem a informação que é comunicada pela natureza, que aquilo vai fazer ele colocar para fora aquilo que está incomodando. Vai provocar uma irritação e ele vai vomitar. E é por isso que a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, ela é tão impressionante a resposta. O que é Deus? É a causa primeira de todas as coisas. E não adianta querer dizer mais coisas. Inteligência suprema. Né? Porque Deus não se mostra, ele se revela. Né? A ciência não vai provar a existência de Deus e nem a não existência de Deus. Porque ele não se mostra. Ele não se mostra, ele se revela. A ciência trabalha com o mensurável, aquilo que é mensurável. Mas o mensurável pode revelar a presença de Deus. Como nós estamos vendo em todas essas constantes que os físicos e cosmólogos alcançaram e compreenderam o funcionamento do universo conhecido, revelam o que por trás disso? Uma inteligência, um propósito e um sentido. Só não vê quem não quer. Quem não quer, que é o materialista, ele procura outras respostas. Ele procura o multiverso, enfim. Ele vai tergiversar para tudo que é lado, mas não vai admitir o óbvio. E porque a ciência, ela tem repetibilidade. Os cupins fazem isso em qualquer centímetro quadrado do planeta Terra. A mesma coisa. Isso é ciência. Veja, um dos cientistas desse vídeo, não essa parte que eu separei, que fala sobre os castores, ele fala sobre a engenharia, os maiores engenheiros, etc. Ele fala, mas não é inteligência, não, é instinto. Mas o que é instinto? O castor, ele consegue derrubar uma árvore de 15 metros em 1 hora. Só com os dentes, ele tem uns dentes enormes, que se renovam permanentemente, ele vai lá, é mais eficiente que uma motosserra. Derruba aquela árvore, corta em pedaços, leva e faz a represa. Para que haja impermeabilização, ele mistura uma lama com os galhos e impermeabiliza tudo. Faz a entrada subaquática para que os predadores não entrem no ninho e peguem os filhotes. Aí, isso é instinto. Saber manipular o barro. Com determinadas eles trançam os galhos e as folhagens da mesma forma que os engenheiros trançam as barragens, como Itaipu, como a represa Hoover, exatamente a mesma técnica de trançamento. Rui, você não tem acesso à internet aqui, não? Acho que não tem, não. É porque tem um vídeo que chama-se Nature by Numbers, que mostra a sequência de Fibonacci presente na natureza. Isso é inteligente. Todas as flores estão vinculadas à sequência de Fibonacci. Ou é 10, é 15, é não sei o quê, tem então... Isso. Fibonacci, né? Isso. Então, vejam, que horas são aí no seu... 22h17. 22h17, temos alguns minutinhos. Vejam, eu procurei trazer esses elementos todos. Foi um desafio, como eu disse no início, para mim, porque não estava explícito, né? Inteligibilidade. Vamos ver o que é isso, né? Que o conceito do dicionário não diz muita coisa. Aquilo que é capaz de ser inteligível, compreendido, muito bem. Mas o irmão Grimm começou a falar, de 2015 para cá, inteligibilidade do universo, da terra, do homem, do espírito,
enfim, dos animais, das plantas, tem alguma coisa por trás disso. E é isso que a gente foi investigar. E eu consegui fazer essa associação, pelo menos para mim, a forma que eu encontrei de tentar compreender um pouco esse conceito, foi fazer essa associação. Por isso que eu trouxe essa bibliografia aqui, que entra em vários campos, né? Como o Código Básico do Universo e a ciência e o campo acástico trabalham muito os conceitos da física, a linguagem secreta da natureza, os 7 experimentos, cães sabem quando seus donos chegam em casa, trabalha exatamente essa observação das plantas e animais, e a vida secreta das árvores, que é um livro muito interessante também. Esses 7 experimentos que podem mudar o mundo, tem várias passagens que o autor, que é o Rupert Sheldrake, que é um biólogo britânico, que ele relata, muito interessantes. Sobre os pombos, por exemplo, pombos correios, mas tem uma passagem, se eu não me engano, é nesse livro, que os alemães, durante a Segunda Guerra Mundial, começaram a perceber que, horas antes dos bombardeios nas suas cidades, os pássaros desapareciam, sumiam da cidade, horas antes. Ficava aquele silêncio. E aí eles aprenderam a fazer a leitura, sabiam que ia ter bombardeio, né? Como é que os pássaros sabiam? Porque os bombardeios saíam da Inglaterra, atravessavam o Canal da Mancha e bombardeavam as cidades. Portanto, eles decolavam lá 2 horas antes. Mas 2 ou 3 horas antes, os pássaros saíam do ambiente. Invasão do espaço aéreo. Né? Então, todos esses relatos convergem nesse sentido. Ele fala muito dos cupins, que são cegos. Eles fizeram uma secção no cupinzeiro, cortaram, e observaram que eles reconstruíram perfeitamente, encontraram as 2 extremidades com uma perfeição absoluta, coisa que é difícil para um engenheiro fazer. Quem é engenheiro, por exemplo, de ferrovia, sabe que quando sai o trilho de um lado e vem o trilho de lá, sempre dá um ajustezinho que tem que ser feito, porque não consegue fazer perfeitamente o encontro dos trilhos. Pois eles, mesmo sendo cegos... E outra coisa que ele relatou, que é muito interessante, que eles chamam de alma do cupinzeiro, ou alma do formigueiro, se eliminar a rainha, o formigueiro ou o cupinzeiro se desfaz. Todos os indivíduos ficam perdidos e acabam morrendo. Perdem toda a orientação, ficam desorientados. Então, é possível que, pela ótica do espírito, o cupinzeiro, o formigueiro, estejam vinculados a um proto-espírito. Seja um único proto-espírito, assim como nós somos um indivíduo, cada um de nós, o cupinzeiro é ele em si um indivíduo, não cada formiguinha, cada cupim um indivíduo, mas o próprio cupinzeiro está vinculado a um proto-espírito. E isso me parece, segundo o irmão Grimm, que os animais domésticos que nós temos também estão vinculados a uma colônia ligada a um proto-espírito, às vezes numa região. Quando eu falei isso em sala de aula, uma aluna ficou desolada, porque ela tinha certeza que ia reencontrar os cachorrinhos depois que desencarnasse. Mas eu acho que não, se for assim, não. Como indivíduos, não. Né? Mas vamos reencontrar aquele proto-espírito que um dia foi um dos cachorrinhos que você cuidou, né? Porque nós somos da eternidade, então é só uma questão de paciência. Dizem que as árvores estão interligadas entre as raízes. Né? Também se comunicam pelas raízes. Supõe-se que é por emissão de ondas vibratórias. Avisam umas às outras, às vezes quando tem ameaça no ambiente. Diga. O processo intuitivo, ele não está diretamente ligado à nossa logoteca que está em repouso? Pode ser. Você pode acessar a memória que está na chamada Biblioteca da Terra. É um museu das ideias que está na Terra. Tudo que foi produzido e pensado e construído na Terra
está nesse museu. É um museu. Esse Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, o irmão Maurício esteve lá e ele teve uma percepção que o deixou um pouco impressionado. Ele sentiu que já tinha visto aquilo. E então o irmão Green disse que é porque alguns de nós, talvez ele, né, sou o único aqui da casa, já visitou esse tal de Museu das Ideias, né? Você que estava lá no Rio também. É possível, né? Então você pode acessar essa chamada logoteca, né? A intuição... Hein? Não é mentalmente, sabe? A gente fala mentalmente porque a gente não tem outra forma de conceber o processo comunicacional. Como nós estamos condicionados pelos sentidos do corpo, a gente imagina que a comunicação se dá ou pelo olhar, ou pelo olfato, ou pelo som, pela audição, ou pelo gosto, pelo tato, enfim. Mas a intuição não vem por nenhum desses sentidos. O som entra por aqui, a imagem entra por aqui, o gosto por aqui, o tato pelo contato. Enfim, se eu me afastar da sala falando, vocês vão me ouvir até um certo momento, depois não ouvem mais. Porque vocês estão captando pelos sentidos. Mas a intuição não vem por nenhum dos 7 buracos da nossa cabeça. Vem por onde? Por onde é que entra a intuição, entre aspas, né? Glândula pineal, sei lá. Mas, veja, além dela não ser uma comunicação local, ela é atemporal. Ela é transespacial e atemporal, porque nós podemos antecipar acontecimentos pela intuição. Você toca o telefone e atende, você já sabia que era aquela pessoa, mas você só descobre que sabia na hora que você ouve a voz. Antes você não tinha a informação, você tinha a intuição, mas não tinha processado para transformar a intuição em informação. Ela só se transforma em informação quando você atende o telefone, né? E isso acontece com todos nós. Quem já não passou por situações assim, de antecipar, mas só percebe quando a coisa acontece, que você já sabia. Rui, mente e espírito é a mesma coisa? Puxa vida, isso é a grande controvérsia da ciência. A ciência não sabe dizer que é mente. Os materialistas dizem que a mente é um epifenômeno do cérebro. Ou seja, é um efeito dos impulsos elétricos, etc. Me parece que não. O que te parece? Me parece que a mente é do espírito. É o próprio espírito. Pode ser. Eu acho muito mais provável que seja isso do que um efeito elétrico do cérebro. Mas isso é uma controvérsia que... Não, a ciência não tem consenso sobre isso. A ciência não consegue explicar a consciência. Eles conseguem entender todo esse processo que eu relatei aqui, com muito mais minúcias da formação do universo, mas não conseguem entender como é que surgiu a consciência, porque como é que surgiu o corpo físico, biológico, a evolução, etc., né? Desde os procariotes passando pelos eucariotes, nos peixes, até chegar a nós. Eles entendem, mas e a consciência? Vem da onde? Como é que surge a consciência? É uma reação química, elétrica? É um raio que caiu e criou a consciência? Fica num campo da especulação. Assim como sentimento e emoção. Veja, quando eu disse aqui que todos os seres sabem o que tem que fazer, têm consciência, todos os seres têm consciência. Isso quem diz é o Rupert Sheldrake. Todos os seres têm consciência porque todos sabem o que têm que fazer. A diferença entre eles e nós é que nós temos consciência de que temos consciência. Eles não têm consciência de que têm consciência, mas têm consciência. Eles têm consciência? Tem. Eles sabem o que têm que fazer. É instinto, mas então eles são autômatos. Você liga na tomada, ele sai fazendo. Não é? Eu entendo assim. Para mim, o instinto é um caso particular da inteligência. Assim como a inteligência humana é um caso particular da inteligibilidade. Porque
Temos reações instintivas que vêm da nossa memória celular, genética. Só que a gente já desenvolveu mais. É que a gente questiona a informação que vem pelo chamado instinto. E nós nos vemos diferentes dos demais. Sim. Nós achamos que somos mais do que os outros. Essa é a grande tragédia dos últimos 3 séculos. Foi o homem, o ser humano, se transformar com o que Edgar Morin chama de homem insular. O homem ilha, cercado de todos os outros seres vivos por todos os lados. Quando, na verdade, nós somos peninsulares. Nós não somos uma ilha separada do sistema vivo. Nós somos uma península que se destaca pelo livre-arbítrio. Mas só uma península, sabe? Aquela parte que se destaca do litoral. Não somos uma ilha. Essa compreensão só veio pelo pensamento complexo e ela irá revolucionar o conceito de ecologia. Quando nós começarmos a compreender que todos os seres são dotados de uma inteligibilidade e todos estão vinculados ao mesmo propósito. Não haverá mais matança, não vamos mais ver essas barbaridades que agora mesmo está uma controvérsia lá de um embarque de animais para a Turquia, vivos, sofrendo lá naquelas gaiolas, naqueles navios. Um juiz proibiu e os animais estão lá em pé esperando, né? Aí o outro veio agora e autorizou, etc. Essa crueldade, que isso é uma crueldade com todos os seres vivos, vai acabar. Quando você olhar no zoológico para um chimpanzé, saiba que ele, a título de genoma, ele é 99, não sei o quê, igual a nós, semelhante a nós. Né? 1 minuto. Então, eu agradeço a atenção de todos, espero que... Obrigado. Espero que tenha, pelo menos, confundido um pouco mais. Porque, como eu tenho dito sempre para os alunos, a nossa função no magistério é desorganizar o pensamento, desarrumar o pensamento. Nós temos todos o pensamento arrumado pela nossa herança, né, cultural cartesiana. Nós queremos arrumar tudo no lugar, né? E a gente tem que desarrumar para reorganizar. Né? Eu cito, só para encerrar, uma situação hipotética, mas que é real. Você contrata uma faxineira para arrumar a sua casa, dá as instruções e vai trabalhar. Ela vai lá no seu closet, tira tudo, limpa, e quando ela vai devolver, tira tudo do lugar. E você chega e fica doido da vida. Né? Ela desarrumou o seu ambiente. Aí você tira um final de semana para colocar tudo no lugar. E quando você for recolocar, você percebe que algumas coisas ficaram melhores do jeito que ela arrumou. Então, é isso. Tem que desarrumar o pensamento. Né? Quando eu falo em complexidade, eu digo assim para os alunos. Há um primeiro momento, que é o momento da angústia. Você começa a ler, o professor começa a falar, isso, mas eu não consigo entender. Eu tive um aluno que disse assim, eu não sabia que era tão burro, professor. Mas não é burrice, é que nós temos uma herança, um edifício lógico, axiológico, de ler o mundo. A cultura é um óculos que nós recebemos e passamos a ver o mundo por essas lentes. O difícil é trocar lente. Então, esse momento da angústia, aí quando você começa perceber que, opa, parece que eu estou começando a achar... Eu já estou começando a ficar com dúvida quando eu vejo uma barata. Se eu mato, começa a descobrir que está trilhando um certo caminho que pode chegar a algum lugar. É um momento da ansiedade. Opa, aqui tem alguma coisa. Quando você achou que compreendeu, é o estágio da loucura. Que aí... São os 3 estágios. Você falou aquele outro, né? Os 4. Mas vamos falar para minha mulher da eletricidade na cebola. Ela vai fazer, imagina que ela vê a faca, bicho. Se esvai em lágrimas a cebola. Muito bem, obrigado, vamos encerrar. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, vamos agradecer.